Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e esse vídeo aqui é o vídeo inicial, né, do assunto mesmo sobre energia e trabalho é uma coisa que tem muito a ver, a gente vai ver a relação deles mais tarde, mas hoje a gente vai conceituar o que é um trabalho de uma força constante, né? E para começar, eu vou fazer diferente do que eu faço normalmente. Normalmente eu faço toda aquela análise, contextualização, depois eu te dou uma fórmula, né, para calcular. Dessa vez não, toma aí sua fórmula, olha só. Eu estou te dando já a fórmula de calcular o trabalho. Mesmo que você não saiba o que é, trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Aí você pensa, poxa, por que Franklin está fazendo isso? Tem pegadinha aí. Tem pegadinha aí? Muito bem. A questão toda é que isso aqui é algo que você pode achar que é uma coisa simples, mas na verdade não é tão simples. Em primeiro lugar, se você assistiu meu vídeo de introdução, você viu que eu prometi a você que a gente ia deixar um pouco de lado os vetores, porque mecânica analítica e energia lida com escalares mais do que com vetores, né? E eu aqui já começo mandando dois vetores para você lidar com eles. E outra coisa, esse ponto aqui, essa multiplicação, esse produto. Aí você para e pensa, peraí, eu sei fazer produto vetorial? Eu sei fazer produto, na verdade, isso não é um produto vetorial, é um produto entre vetores, eu sei fazer multiplicação entre vetores? Talvez você não saiba, é normal, porque no nosso conteúdo de ensino médio isso não é tão cobrado assim. E em física a gente faz muitas gambiarras para poder ensinar isso. Mas o fato é que, para calcular o trabalho, você precisa multiplicar o vetor F pelo vetor ΔS, a força pelo deslocamento. E como é que eu vou fazer isso? Muito bem, aí que está o objetivo dessa aula. Vou te mostrar aqui nessa aula duas coisas. Em primeiro lugar, o que é trabalho, obviamente, e como você consegue calcular essa conta aqui que aparentemente não é tão simples, que é multiplicar dois vetores, um pelo outro. Muito bem, em primeiro lugar, vamos imaginar a coisa mais simples, o exemplo mais simples de trabalho, que é arrastar uma mesa por uma distância. Então, você está aí com a mesa, como esse exemplo, e você quer arrastar, você vai ter que aplicar uma força F, e você quer arrastar por essa distância. Observe que talvez uma pessoa esqueça, mas deslocamento é sim um vetor, né? Ele tem um início e tem um final, então ele vai ter uma direção. A ponta da seta vai estar apontada para aquela direção ali. Então, você vai ter o vetor força e o vetor deslocamento. E como eu falei, o trabalho que você realizar, o produto deles aí. Acontece que, nesse caso aqui, o vetor força e o vetor deslocamento, que é o verde, é o força e o azul deslocamento, estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o trabalho que você vai realizar vai ser simplesmente o produto, a multiplicação, dos módulos da força e do deslocamento. Olha que facilidade, né? Que marmelada, mamão com açúcar, isso aí, né? Então, basicamente isso. Tu vai empurrar um negócio assim, o trabalho é a força que você colocou, multiplicado pelo deslocamento. Só que você deve pensar, peraí, isso não está me chegando bem, está muito fácil. Realmente está fácil demais. Porque a gente sabe que a gente está lidando aqui com vetor, né? Vetor e vetor. E você sabe que, por mais que eu diga que a gente vai ficar livre um pouco dos vetores, você sabe que vetor é chato. Ele liga muito, se importa muito com a direção que ele está, sabe muito bem que se o vetor estiver para cima, para o lado, já é outro vetor diferente. Então, a pergunta que você deve fazer agora é, tá, e se não tivesse na mesma direção e no mesmo sentido, o que aconteceria? É aí que o couro come. Vamos ver. Saiu de tempo. Vamos ver. Então, gente, vamos ver a situação seguinte, que nós temos esse carinha agora tentando empurrar a mesa para fazer um trabalho, né? E ele usar uma força com uma inclinação diferente. Então, agora podemos dizer que entre a força e o deslocamento vai ter um ângulo que vamos chamar de ângulo alfa. Ficou horrível, mas é isso aí. A questão toda é como é que eu vou calcular o trabalho aí? Eu sei que não está na mesma direção, no mesmo sentido. Mas eu posso fazer alguma gambiarra para ficar na mesma direção, no mesmo sentido? Não, não posso, não. Então tira o cavalo da chuva. O que eu posso fazer, no entanto, é o seguinte. Eu posso admitir para mim mesmo que essa força aí que eu usei, oblíqua, ela está me atrapalhando. Por quê? Porque ela, na verdade, não está na direção que eu quero. Ela está um pouco inclinada. Em outras palavras, você tem que admitir que essa força não está totalmente do jeito que você quer. Ela está um pouquinho, né? Quase lá do jeito que você quer, mas tem uma parte dela que está atrapalhando, que é a parte que está inclinando. Eu só fiz isso para deixar claro o que eu vou fazer. A gente vai pensar na força, então, agora, como se fosse a união dos dois componentes. Aquilo que a gente viu lá atrás, né? Vetor, você pode decompor ele em dois fatores, o fator vertical e horizontal. Nesse caso aqui, a parte vertical é a parte que não está te ajudando aqui,
essa parte que não importa, e a única parte que importa é essa parte aqui horizontal, que é a parte que está na mesma direção do deslocamento. Ou seja, o trabalho vai ser só considerar essa parte aqui, a projeção na direção do deslocamento da força. Essa projeção aqui é F, né, que é a força, multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Então, o trabalho total de um ângulo que está inclinado, de um vetor, né, de uma força que está inclinado a um ângulo alfa, vai ser F cosseno de alfa, que vai ser a parte dele que está na direção certa, multiplicado pelo deslocamento total. Assim, podemos dizer que o trabalho vai ser igual a F deslocamento vezes o cosseno desse ângulo. Em outras palavras, o trabalho de uma força que está inclinada é o trabalho da componente daquela força que está na direção correta. Agora, vou te mostrar uma coisa. Dessa fórmula aqui, fica mais fácil a gente entender por que é que a força azulzinha aqui, perpendicular, ela não ajuda em nada. Vamos ver aqui a seguinte situação. Nesse cara aqui, ele está realmente tentando fazer um milagre, que é fazer essa mesa andar colocando a força aqui para baixo, né? É claro que, nesse caso aqui, o ângulo é bem óbvio que é um ângulo de 90 graus. Deixa eu colocar aqui o símbolozinho dos 90 graus. Então, eu posso usar essa fórmula que eu tive aqui em cima para calcular qual vai ser o trabalho dessa força. No caso, o cosseno de 90 é zero, ou seja, 0 vezes alguma coisa vai dar zero. Em outras palavras, o trabalho vai ser zero. E isso explica por que essa parte daqui que está perpendicular não ajuda em nada. Porque o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento é nulo, é zero. Uma coisa que é bom deixar bem claro, viu? Isso não quer dizer que ele não consegue, que o corpo não vai se mover. Por exemplo, pode haver outra força aqui que a gente não sabe, puxando essa mesa e fazendo essa mesa se mover. Mas o fato dessa força aqui estar perpendicular significa que ela não tem absolutamente nada a ver com esse movimento aqui retilíneo que a gente está vendo. Entende? Então, não é que ele não se moveu, é que não houve trabalho. Trabalho não significa que não houve deslocamento, significa que tem que haver força e deslocamento. Então, se não tiver força, mas tiver deslocamento, no caso aí, não teve nenhuma força naquela direção, mas teve deslocamento, o trabalho é zero. E se tiver uma força ali, mas o bicho não sai do lugar, o trabalho também é zero. Outra situação, imagine agora que você está empurrando a mesa e você vai sentir, é claro, se for no mundo real, um certo atrito lá embaixo, né? Então, nós temos aí a força de atrito. Observe que agora, se você consegue superar a força de atrito e empurrar, a força de atrito vai estar apontando para a esquerda e o deslocamento vai ser, como a gente quer, para a direita. E aí, nesse caso, você pode pensar já, bom, se quando está na mesma direção é como se estivesse ajudando o trabalho e foi positivo, e quando está perpendicular é porque não está nem aí, né? Não ajuda nem faz nada, é zero. Então, quando está ao contrário, vai ser como se fosse atrapalhar o trabalho. E de fato é isso, né? O atrito atrapalha seu trabalho. Se você quiser empurrar alguma coisa, quanto mais atrito tiver, mais ruim para você vai ser conseguir fazer esse serviço. Então, quando a força estiver no sentido contrário do deslocamento, você vai ver que eles vão formar um ângulo de 180 graus. E qual é o cosseno de 180 graus? É menos 1. Ou seja, vai ficar o negativo do produto dessa força com o deslocamento. Ok, gente? Agora, só para fechar essa parte aqui, você viu que eu falei isso tudo aqui sobre a força e deslocamento sem vetores? Isso, desse jeito aqui, é assim que você tira produto de vetor. Então, se você, por acaso, quiser pegar dois vetores quaisquer e quiser realmente saber o produto deles, produto desse tipo aí, produto escalar, é só você realmente pegar um vetor, multiplicar pelo outro e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre si. E o melhor de tudo, que o resultado disso aqui não vai ser outro vetor, vai ser um número, um escalar. É por isso que trabalho transforma dois vetores em um escalar. Ele te retorna um escalar. Esse escalar do trabalho, a unidade que a gente vai usar vai ser o joule, ok? Agora você deve pensar, peraí, eu acho que eu ouvi isso antes. Eu ouvi o professor falar para mim que joule é unidade de energia. E aí? Pois é, né, gente? Isso é mais óbvio do que parece e vocês vão ver em futuros vídeos. Vamos só fazer um arremate, que esse vídeo está ficando muito longo. Só para finalizar, então, gente, nesse caso aqui a gente viu que o trabalho, na realidade, é o produto dos dois vetores, o produto escalar dos dois vetores, e que a gente pode simplificar como o produto dos módulos deles pelo cosseno do ângulo que eles têm. Assim a gente pode identificar que quando o vetor estiver na mesma direção, aí nesse caso, ou tiver com um ângulo, vamos colocar, menor que 90, vamos só fazer
a marcação aqui seria 90. Então, quando está menor do que 90, podemos dizer que o trabalho vai ser um resultado maior que zero, porque o cosseno vai ser sempre entre 0 e 1, então vai ser maior que zero. O trabalho vai ser potente, essa é a palavra que a gente vai usar. O trabalho potente quer dizer que é maior que zero, é positivo. Vimos também que quando ele é perpendicular, se a força estiver para uma direção e o deslocamento for perpendicular a isso, sabemos que o trabalho é igual a zero. Vamos falar que o trabalho é nulo. E, no último caso, já deve saber, quando o ângulo, vamos voltar aqui, se o ângulo de 90 graus é aqui. Quando o ângulo for maior que 90 graus, sabemos que o cosseno desse ângulo vai ser negativo. Então, vamos dizer que o trabalho é resistente. Então, potente, nulo e resistente. Ok, gente? Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado. Ainda tem outra parte, o trabalho não acabou aqui. O próximo vídeo vai ser sobre o trabalho, para a gente ver o que acontece quando a força não é constante. Ok? A gente se vê, então, no próximo vídeo.